Paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos então agora para o segundo vídeo dessa lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. No primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o ponto 1, e agora vamos dar o ponto 2 e o ponto 3 e a conclusão dessa lição. Ponto 2, há dois caminhos para escolher. Primeiro, a subdivisão, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus, João 10:9. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho, João 14:6. É importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e ao caminho. É bem possível que, ao mencionar estes termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades, em sua maioria, eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Essa portinhola era chamada de fundo de agulha, e quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessária a retirada da bagagem, e ainda assim a pessoa teria que passar ajoelhada. Foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que levam à vida, e poucos há quem encontre. Então, neste aspecto, aqui nesse ponto, ele ressalta o que significa a porta e caminho no aspecto bíblico. Provavelmente Jesus, e provavelmente é a opinião do autor da lição, acho que podemos entender que pode realmente isso acontecer. As cidades antigas tinham portas largas e portas estreitas, e Jerusalém especialmente é onde Jesus fez a maioria dos seus ensinamentos, inclusive o Sermão da Montanha. Jesus então fala para eles sobre a questão daquelas portas. A porta grande ficava aberta o dia todo, depois se fechava, e à noite se abria pequenas portas que era difícil de se passar, dificuldade. Então Jesus, se a porta larga, se passa à vontade, e a porta estreita, se há dificuldade. Ele começa o estudo deste ponto dizendo que existe a questão da porta e do caminho. E a porta fala sobre um acesso a uma nova e viva experiência com Cristo, ou seja, você passar pela porta, e a porta e o caminho são Cristo, você tem uma nova experiência com Ele. E o caminho é viver segundo a vontade de Cristo. O caminho é andar segundo Ele quer que nós andemos. E nós vamos ver isso no próximo ponto, na próxima subdivisão. Vamos lá. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna, João 10:7-9. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu, somente a fé em Jesus Cristo pode conduzi-lo à vida eterna com Deus. Certa vez Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13:24. O verbo porfiar no grego significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se e obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. Então, não existe salvação fora de Cristo. E as boas obras, pastor? As boas obras acompanham a salvação, nós falamos isso no ponto 1. Nós fazemos boas obras porque já passamos pela porta estreita, que é Cristo, porfiamos por continuar neste caminho, e aí o Senhor nos ajuda, porque a bondade é uma das qualidades, né, que precisamos ter, e é intrínseca, né, somente do Senhor. Ele nos ajuda a manifestarmos isto. Então, as boas obras não levarão ninguém à salvação. Temos que fazer boas obras? Temos. Temos que fazer o máximo possível que o Senhor quer que nós façamos, mas não para ser salvo, mas porque já somos salvos. Jesus disse aqui: porfiai por entrar pela porta estreita. E porfiar é ter zelo extremo, empenhar-se para obter algo. É aqueles que querem andar, que desejam andar, que procuram andar, que lutam por andar, né, no caminho estreito, naquilo que Jesus ensinou, ter um novo caráter e depois gozar a vida eterna com o Senhor.
A escolha entre os dois caminhos. Então, tem dois caminhos, é necessário escolher um dos dois para trilhar. Neste mundo, só há dois caminhos a serem percorridos, a vida e a morte, como bem falou o profeta Jeremias, 21:8. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, como diz Paulo em 1 Coríntios 10:23. Pela porta larga é possível passar as obras da carne, prostituição, impureza, inimizade, porfia, peleja e todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiros no firmamento, como diz Provérbios 4:18. Então, a escolha, ela não é feita pelo momento em que você vai passar por este caminho. A escolha deve ser feita pelo resultado final aonde esse caminho vai levar você. Então, caminho que muitas vezes é mais agradável de se andar, vai levar para a perdição eterna. O caminho que é mais duro, mais difícil, mais complicado, com problemas, ele vai te levar à vida eterna. Então, a escolha do homem, segundo o livre-arbítrio que Deus nos dotou, é que devemos entender qual caminho seguir, qual caminho continuar, perseverar e até o final. E isto é o ensinamento do Senhor. Entrai pela porta estreita, andai pelo caminho estreito. É isso que o Senhor quer de nós, pede a nós, deseja de nós. Vamos aqui então agora ao terceiro e último ponto desta lição, que é a mentira dos falsos profetas. Então ele diz assim: cuidado com as falsas aparências. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigosos e de seduzirem outros aos erros, os falsos profetas são o lobo disfarçado de ovelha. Sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer a sua defesa. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes, com as suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Paulo disse isso aos anciões de Éfeso, a igreja de Éfeso, antes dele partir para Jerusalém, depois ser preso e levado até Roma. Atos 20:29. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas tudo aparece, segundo Timóteo 3:5. Então, essa primeira ideia dos falsos profetas é cuidado com as falsas aparências. Então, as pessoas têm que ter cuidado para... A pastora tem que analisar a pessoa? Não, eu tenho que analisar a profecia. Mas se eu estou vendo que aquela palavra foi falsa, tentando me desviar do caminho do Senhor, porque se Deus usa a boca de uma besta como usou para falar com Balaão, mas a mensagem daquela besta é uma mensagem para salvamento de Balaão, e Balaão não entendeu, não compreendeu e acabou andando pelo caminho errado, Deus usou aquele animal para isto. Deus pode usar uma pessoa que nem mesmo vai ser salva para falar alguma coisa para mim que me desperte a corrigir alguma coisa na minha vida. Agora, se alguém que tem um aspecto de cristão, parece ovelha, parece servo de Deus, tem cheiro de ovelha, parece, né? Tudo parecido, mas não é. E age como falso profeta e me ensina algo que está contrário à Bíblia. E esse é um dos pilares do Antigo Testamento para mostrar o falso profeta. Depois, no outro ponto, a gente vai ver como detectar os falsos profetas. Mas um dos pilares, já iniciando aqui a falar, é que o falso profeta vai falar em nome de Deus, mas uma mensagem que contraria aquilo que Deus já ensinou. Então, aqui ele fala que nós temos que ter discernimento espiritual. Eu acrescento, não acrescento, mas
eu sei que a ideia do autor é essa também, entendimento e conhecimento bíblico, para que possamos entender que aquela mensagem realmente vem de Deus ou não vem. Então, e o discernimento espiritual, como uma das facetas do dom espiritual, ou uma parte dos dons espirituais, é necessaríssimo dentro da igreja nos dias de hoje, porque Jesus disse que nesses últimos dias, Paulo disse também na carta de Timóteo, viriam esses lobos vorazes, devoradores, e tentariam verdadeiramente contaminar o rebanho do Senhor. Então, cuidado com as falsas aparências. Como detectar os falsos profetas? Como é que eu detecto alguém que é um falso profeta? De acordo com a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo. Esse é um dos aspectos. Também podemos identificá-lo por seus frutos. Mateus 7:16. A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas, oferecendo uma boa sombra, mas se ela não dar bom fruto, será cortada. A imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta: o seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Timóteo 6,3, é soberbo, nada sabe, não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Eu vou tentar falar um pouquinho mais dentro desse ponto. Então, a Bíblia de Aplicação Pessoal diz, facilmente pode ser identificado, porque minimizam Cristo e glorificam a si mesmo. Totalmente diferente sobre entre os nascidos da mulher foi o maior profeta, e não o maior profeta por tempo de ministério, mas pelo aquilo que ele profetizou, que era João Batista.